Fala, futuros PRF, satisfação enorme, professor Alisson César. Mais um dia aqui com vocês, dessa vez 15º dia, tá? Chegamos aí à metade dos nossos 30 dias, né? Nesse nosso projeto aí de questões, todo dia 2, 3 questões para te ajudar nessa reta final, tá? Rumo aí à conquista da tua vaga na Polícia Rodoviária Federal. E olha só, vou mandar aqui logo a direta para você, tá? O que é que eu penso com relação à data da sua prova? Se vai ser adiado, se não vai? Cara, tenta controlar a tua ansiedade. Eu sei que ela já está a 1000. Então, se você ficar nessa, vai adiar, não vai, não vai adiar, não vai, você só vai piorar a sua ansiedade, tá? Então, bunda na cadeira, continua estudando como se a prova fosse acontecer dia 9. Se acontecer, você está preparado. Se não acontecer, você vai ter mais tempo para poder se dedicar mais ainda e conseguir ir mais longe, conquistar mais pontos, tá? Então, tenta não ficar preocupado se vai ser adiado, se não vai. Isso aí realmente é algo que não está no nosso controle. Então, a gente ficar aí batendo cabeça com isso daí é só pedir para complicar o nosso grau de ansiedade, ok? Então, vem comigo aí para a gente resolver as nossas 4 questõezinhas. Conte comigo, tá? Nessa reta final aí, nos próximos 15 dias teremos mais exercício aí, tá? Sempre objetivando assuntos básicos, questões que a gente aposta que vão estar lá na tua prova, tá bom? Dessa vez a gente colocou 4 questõezinhas, praticamente todas conceituais, sobre teorema do impulso. É um assuntozinho que eu venho instigando há algum tempo sobre o uso do airbag, tá? Tem uma certa crença que esse assunto vai estar presente, porque ele nunca caiu, tá? Uma galera aí acredita que por assuntos que já estiveram em provas anteriores, eles vão estar novamente. Eu tenho meu receio quanto a isso. Por exemplo, lançamento horizontal, não acho que vai estar de novo, tá? Mas quem somos nós para poder ficarmos aqui adivinhando ou não? A gente pode fazer a nossa aposta com relação a alguns assuntos que a gente acha que são mais importantes. Teorema do impulso, eu acredito que seja um deles, tá? Então vem comigo aí para a nossa questãozinha, tá? Para as nossas 4 questõezinhas, para a gente dar aí a solução delas. Olha só, o que é que a gente tem? Você tem que as grandes indústrias automobilísticas, inclusive foi a questão aí de prova da CESP, né? Fazem testes de colisão nos quais carros são arremessados contra paredes. Em alguns desses testes, os efeitos da colisão sobre um boneco, que simula a presença de um ser humano, são estudados na presença e na ausência do airbag. Qual é a diferença? Já vou te mandar a real, bem objetivo, para você garantir esses pontinhos aí. Tanto no airbag quanto sem airbag, uma colisão desse tipo você vai tratar como teorema do impulso. Por quê? Porque existe uma força externa fazendo com que esse automóvel, né, ou o próprio ocupante do veículo, tenha aí uma variação de velocidade, ou seja, uma variação do momento linear, uma variação da quantidade de movimento, tá? Então já sei que o que a gente vai recorrer é exatamente a essa danada aqui, ó. Vou colocar bem aqui no cantinho para você, ó, que impulso ele é variação do momento linear, ou seja, momento linear final menos momento linear inicial. Lembrando que esse termo momento linear, a nossa querida e boa banca CESP gosta de utilizar, tá? Nos livros, né, nas letras de lei, na doutrina, você encontra muito a quantidade de movimento, mas são sinônimos, ok? Então, o que é que você precisa guardar? Que nas duas situações, com airbag ou sem airbag, a variação do momento linear é o mesmo. Você tem exatamente a mesma variação de velocidade. Vem aqui comigo para poder você entender essa historinha. Olha só. Imagine o carro aqui sem airbag, tá? Ele está vindo aqui com uma certa velocidade. Freou, no final a velocidade é 0. Bateu lá contra a parede, ele vai parar. Carro com airbag. Veio com uma certa velocidade, a mesma do anterior, bateu, colidiu, parou. Então, tanto a velocidade inicial quanto a velocidade final nas duas situações é absolutamente a mesma. Então, eu posso dizer que a variação do momento linear nas duas situações é a mesma. Porém, a gente sabe, acompanha aqui comigo, ó, a gente sabe, ó, a gente acabou de colocar aí que a variação do momento linear, ela é exatamente o impulso. E se eu digo que a variação do momento linear é a mesma nas duas situações, eu também posso dizer que o impulso é o mesmo nas duas situações. E qual é a diferença então? A diferença é o seguinte, ó, impulso é força vezes ΔT. Olha o que é que vai acontecer. Esse cara aqui, ó, ele tem que ser constante, tá? Ele é o mesmo, vou chamar de CTE. Ele tem que ser constante nas duas situações, com e sem airbag, tá? Então, o que é que tem que acontecer? Esse produto aqui,
Os elementos desse produto aqui é que vão mudar. Por exemplo, quando você tem, vamos supor que só um exemplo, vamos supor que esse impulso aqui ele dava, sei lá, 20, tá? 20 newtons segundo, essa é a unidade de impulso. Ora, mas para poder eu ter um produto, onde esse produto, o resultado desse produto dá 20, eu posso ter 5 vezes 4, que vai dar 20, óbvio. Então eu teria uma força de 5 e um tempo de 4, força 5 newtons, tempo de 4 segundos. Mas eu também posso ter 4 vezes 5, que continua dando 20. Ou seja, eu posso alterar o valor da força e do tempo, mas eu continuo tendo o mesmo impulso. Onde é que eu estou querendo chegar? Que na hora que um diminui, o outro aumenta. E o que é que o airbag faz? Ele diminui a força, tá? Então vamos botar assim, ele aumenta o tempo de desaceleração. Você vai levar mais tempo para sair da velocidade inicial para a velocidade final. Então, se aumenta o tempo, o que acontece com a força? Diminui, tá? Então essa daí é exatamente a ideia. Por isso que o camarada que recebeu a ação do airbag, ele tem menos danos, porque ele vai receber uma força de menor impacto do que se ele colidisse com o próprio volante ou o painel do carro, tá ok? Então a função do airbag é essa, diminui a força, aumentando assim o tempo de desaceleração. Vamos aí para as nossas questões. O airbag funciona como um dispositivo protetor, porque a variação do momento linear, perfeito, a variação devido à colisão é maior. Não, ela não é maior, ela é a mesma, quer tenha airbag, quer não tenha airbag, tá bem aqui a gente colocou, tanto a velocidade inicial quanto a velocidade final nas duas situações é a mesma, com airbag ou sem airbag. O que muda é o tempo que isso acontece, tá? Então já sei aqui que a nossa questão de número 44 está errada, tá? Errada. 45. A variação do momento linear do boneco é devido à colisão. A variação do momento linear do boneco devido à colisão é a mesma na presença e na ausência do airbag. Até aqui, ok. No entanto, quando o airbag é acionado durante a colisão, o intervalo de tempo no qual a variação do momento linear é maior, o que torna perfeito. Essa daqui é exatamente o resumo do que a gente precisa saber sobre a utilização do airbag, tá? Quer revisar essa questão de número 45? É a melhor que você pode utilizar para colocar em prática essa historinha do airbag, tá? Do teorema do impulso aí. E já vamos para a nossa 46ª e 47ª. Vamos lá. O impulso exercido pela parede sobre o carro, ele é igual à variação do momento total, até aqui tá ok, multiplicada pela massa. Não, agora ele viajou na maionese. Na verdade, o que a gente pode dizer é que impulso é força vezes ΔT, ou que variação do momento linear, ele é m vezes variação da velocidade. Não tem nada a ver com isso aqui que ele colocou, né? Na verdade, ele misturou as informações. Se ele não tivesse colocado esse m, até que a assertiva estaria correta. Mas na hora que ele falou que multiplica por isso, já era. Então, nossa questão de número 46 é errada. E a última questão desse dia, né, 15º dia, diz o seguinte: se a fração de energia cinética do carro que se transforma em som, olha só, ele falou que só em som, durante a colisão for considerada desprezível, então a colisão entre o carro e a parede pode ser tratada como uma colisão elástica. Olha só, para ela ser elástica, tem que ter conservação total da energia mecânica, tá? Tem que ter conservação total da energia mecânica, né? Não pode haver, na verdade, dissipação nenhuma de energia, tá? Não pode haver dissipação nenhuma de energia. Então, se você desprezar isso daí, você ainda tem também o efeito do calor, né? Você vai ter ainda a ação do calor, que ele não colocou na assertiva. Então, quando você tem uma colisão, você tem uma parte da energia que se transforma em cinética, né? Se mantém cinética, outra parte em calor e outra parte em som. Ele pediu para você desprezar a parte do som, mas não falou nada sobre o calor. Então significa dizer que ela pode ser também parcialmente elástica, tá? Eu não posso garantir que ela vai ser elástica porque ele não falou nada sobre o calor. Logo, a nossa alternativa de número 47
ela está errada, tá ok? Então fizemos aí mais 4 questõezinhas, praticamente todas conceituais, com essa ideia aí sobre teorema do impulso, sobre colisões, sobre o uso do airbag, que é algo que eu aposto demais, tá? Nessa tua próxima prova. Pode até ser que não caia, mas é um assunto que eu tenho uma certa crença, né? Uma certa credibilidade que ele vai estar lá. Se tiver, você vai estar preparado, tá ok? Valeu, galera, forte abraço para vocês e te espero lá no dia 16, tá? Já estou mandando aí o material para os grupos aí, tá? Para que a gente possa continuar nesse ritmo e nessa pegada, tá? Rumo à tua aprovação. Valeu, galera, forte abraço, tamo junto, hein?